Bom, gente, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos dando início nessa atividade do curso da TFCA, Técnica Física para a Conquista da Autoconsciência. Nós começamos com as nossas apresentações mesmo. Como todos sabem, meu nome é Dalton, estou nesse trabalho, o trabalho da Bianca, desde 1980. Nós estamos com a função, então, de ensinar tanto os exercícios como levar as pessoas a ter um contato com a filosofia do trabalho. Tem os livros, que vocês já conhecem. Aqui todos nós somos alunos, mas somos também, como eu, monitor, como o Marcelo também, o Mozart também é aluno, e ele está com a função no momento de apresentar um trabalho que é chamado de filosofia comparada, onde cita alguns filósofos e ele fala sobre a alegoria da caverna de Platão, porque essa alegoria representa as condições de inconsciência que nós ficamos após o acidente, que é citado no primeiro livro do Diálogo da Bianca com o Carran. E tem o Adonis, que ele é responsável por toda a produção do material e a estrutura e a manutenção do nosso site e todo um trabalho de secretaria e logística para que as coisas funcionem. O contato, primeiro, se tiver, com a Marisa, onde ela é responsável também pela formação das turmas, pessoas que se interessam, trabalham. Aqui nós temos o Marco Antônio, que está tendo o primeiro contato com o curso, e Maria Dark é a primeira e a segunda, Então, mas ela hoje vai participar de forma mais direta também, aprendendo um exercício. Tudo bem? Bem, vocês têm aí a Joana e o André, que são responsáveis pela alimentação. Bom, o Felipe está fazendo uma reciclagem, a Débora, a Julinha, a Rita e o Robson estão fazendo uma reciclagem. Por quê? Porque o trabalho, embora ele seja, à primeira vista, simples, mas é um trabalho que precisa mesmo que nós nos mantenhamos muito atentos, que haja esse esforço de cada um. Porque quando nós começamos a ter contato com a prática, aí nós começamos a fazer muitas descobertas. Então é sempre bom estar revendo tudo aquilo que já foi dito, que muitas coisas passam. No primeiro momento nós achamos que entendemos tudo que foi explicado, depois é que a gente vê que tem muito que aprender, mas vai ser sempre assim mesmo. Tudo bem? Moza? Vamos lá? Bons dias. Bom, para vocês dois, a primeira coisa que eu vou dizer, vocês talvez estejam estranhando, como o Dal já falou aqui, tanta gente que estão fazendo a reciclagem, fazendo de novo o curso. O Dal explicou, mas só para acrescentar o seguinte: isso não é obrigatório, a reciclagem. Todos eles são voluntários, não é isso? Não tem ninguém aqui que tem que fazer a reciclagem. Existe, por exemplo, nas grandes companhias aéreas, aqueles pilotos famosos, experientes, e que são submetidos quase a cada 6 meses a um exame, sem que eles saibam que estão sendo examinados. De repente, o copiloto deles estão ali para examinar os caras, para saber se eles não estão cometendo nenhum erro. Aí, no caso, porque de repente eles não adquiriram hábitos ruins ao longo do trabalho, essas coisas. Então, a cada 6 meses eles são submetidos a testes. Só que lá eles são obrigados a ser submetidos a testes e não sabem que estão submetidos, estão sendo submetidos a testes. Aqui no caso não, as pessoas são todas voluntárias, quiseram fazer o curso de novo, a reciclagem que a gente chama, mas não é uma coisa obrigatória. Não é que você, Marco Antônio, tem que pensar assim: não, vou ter que fazer isso a cada tempo, fazer um curso de novo. Não. Isso é uma decisão sua. Não é uma coisa obrigatória. Certo, né? Não é isso? É a pessoa que entende, que pessoa que vale entende. a pena, que se propõe.
Bom, o Dalton falou que nós vamos fazer uma palestra com vocês e falar sobre a filosofia comparada. Na verdade, o único filósofo que eu vou citar aqui vai ser aquele cara considerado o príncipe dos filósofos, que é o Platão. Platão, talvez o Sócrates seria o rei, né? Mas o Platão seria considerado o príncipe dos filósofos. Então é o único cara que a gente realmente vai abordar aqui. Porque se a gente for fazer uma comparação filosófica com isso aí, vai levar muito tempo. E eu acho que a ideia dele, que nós vamos ver no Mito da Caverna, realmente reflete uma opinião do que a filosofia conseguiu chegar no seu ponto mais alto. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Vamos então começar essa nossa conversa, essa nossa palestra aqui. E para fazer antes que eu me esqueça, se alguém quiser fazer alguma intervenção, por gentileza, use o microfone, porque está sendo gravada essa palestra. E se vocês não estiverem entendendo o que eu estou dizendo, podem me apartear a qualquer momento. Não tenha preocupação, pode falar o momento que vocês quiserem. E se eu não souber responder, o Dal está aí para ajudar. Caso ele não saiba também, a gente tem outras fontes que depois poderemos dar as informações corretas para vocês. Bom, então vamos começar essa palestra começando do início. O início de todo esse trabalho começou exatamente no dia 12 de janeiro de 1976, quando a Bianca, que então era uma evangélica da Assembleia de Deus do Testemunho de Jeová, não me lembro bem, foi abduzida. Naquele período, inclusive, se usava o termo sequestrada. Os ufólogos depois resolveram tirar isso fora e deixou abduzida, que é um termo mais suave. Então a Bianca foi abduzida para dentro de uma nave, onde ela permaneceu 2 dias dentro dessa nave. E aí começa a grande situação, a grande oportunidade, e talvez muitas dúvidas também. A primeira coisa, a aparência física do Carran, que foi extraterrestre com quem ela teve contato, que naquele momento estava comandando foi com ela que foi interlocutor. Mas quero ressalvar também que ele não era um comandante de nave, ele não era um comandante, tão falado, intergaláctico. Não, naquele momento ele era o responsável, parece que pela saúde ele estava como um médico naquela situação. Então ele não era um comandante intergaláctico. Segundo, ele e as outras pessoas, incluindo uma mulher com quem a Bianca teve contato, vocês já viram isso nos livros, né? Incluindo uma mulher com quem a Bianca teve contato, eram pessoas absolutamente normais. O que quer dizer normais? Eles tinham exatamente a nossa aparência antropomórfica. Eles tinham cabeça, uma cabeça só, não tinham 2 cabeças, não tinham nariz pontudo, nem orelha pontuda, não tinha aqueles olhos imensos, não eram verdinhos. Inclusive a Bianca disse que o Carran tinha uma cor jambo muito bonita. Ela percebeu veias, percebeu sinais de barba nele, percebeu pelos no braço. Então, essa é uma questão fundamental. Ele era um cara absolutamente normal. Não era um cara que estava ali transmutado, não estava com situação de outra dimensão, era um cara normal. Exatamente como nós somos. Uma pessoa que não era um espírito que foi teletransportado para ali. Na verdade, ele também é um espírito, assim como nós somos. Mas ele era um cara normal. Tanto assim que ele comeu, igual nós comemos, ele também comeu. Ele conversou com ela. Ele não sabia o português. Foi necessário usar um tradutor, um idioma, um aparelho para que ele conseguisse conversar com ela. Estou falando isso para dizer o seguinte: o Carran era um cara normal. As pessoas que estavam com ele, com quem ela não conversou, mas na verdade era um cara absolutamente normal, de pele, carne e osso, como nós somos. E outra coisa também muito importante nesse contato, o Carran não deu a Bianca nenhuma missão. Não disse para ela: vai lá para a Terra para salvar a humanidade, que eu estou te dando isso, você vai ter que fazer isso. Não aconteceu isso. Ele ensinou para ela alguns exercícios, mas que não seria nem
nem para ser ensinado para todo mundo. Ela, inclusive, no início, ela não sabia se aquilo era para ela ou para ensinar para alguém. Na verdade, ela começou a fazer aquilo, que são os exercícios que vocês vão aprender hoje, durante o curso. E não foi uma missão. Não foi, então, uma missão que a Bianca deu, que a Bianca recebeu desse extraterrestre para a humanidade. E aí, ainda bem, as coisas começaram a se aprofundar, a adensar. Que foi a informação que ele deu. Primeiro, que a Terra tinha sido colonizada por 11 povos, e que ele, o Carran, também representava um desses povos. E depois ele falou de algo que ninguém ainda havia vivido aqui na Terra. Ninguém sabia disso ainda. Você sabia? Ninguém sabe que ele sabia, talvez nem ele próprio. Que foi o acidente com o planeta Terra. E esse acidente causou consequências terríveis para nós que vivemos aqui dentro e que causou o nosso completo desligamento do poder, do conhecimento que existe em todo o universo e do nosso contato com todas as civilizações que existem em milhares ou milhões de planetas por aí. E a segunda coisa, ele ensinou esses exercícios. E a terceira coisa que aconteceu, não com o Carran, mas com a Bianca, foi quando ela se recusou a tomar um remédio, estou chamando de remédio, não sei o que era aquilo, um líquido, em que ela iria esquecer tudo aquilo que se passou na nave. Quando ela recusou isso, nós somos herdeiros, inclusive, desse benefício, porque foi a partir desse benefício que ela se recusou que nós podemos hoje conhecer a técnica. E podemos praticá-la, aprender a praticá-la e vivenciar o que significa conquistar a consciência, ou seja, que era aquilo que tínhamos antes do acidente com o planeta Terra. Então, na verdade, o Carran deu-nos um grande presente, que foi a oportunidade a oportunidade de que a gente consiga essa consciência que um dia já tivemos e que perdemos no acidente. Mas tem um detalhe, ele não obrigou ninguém. Isto que nós estamos fazendo, a aprendizagem do curso, a reciclagem é uma coisa que está baseada fundamentalmente no nosso desejo e na nossa liberdade. Por isso que eu fiz questão de falar com vocês, que as pessoas estão aqui, não são obrigadas a fazer reciclagem. É o desejo delas de fazer, de melhorar o aprofundamento desse conhecimento e poder avançar nisso que nós temos direito, que é uma questão da consciência. É um direito nosso. Nesse aspecto, o Carran, então, nos possibilitou esse conhecimento, a maneira da gente chegar à autoconsciência e superar esta nossa inconsciência. Inconsciência que se estabeleceu após o acidente com o planeta Terra. E a gente vai virar daqui a pouco que esse acidente, inclusive, continua acontecendo e nós estamos passando ainda por um período de reajuste, mas nós entraremos nisso daqui a pouco. Maridade, ficou claro isso aí? E você, irmão? Está tranquilo? Alguma dúvida em vocês? Pode falar também, viu? Está tudo bem, então? Então, depois desse encontro, e com as dificuldades pessoais que a Bianca passou por isso, porque você sabe, no nosso sistema, no sistema que hoje domina o planeta Terra, qualquer pessoa que tem algo que seja revolucionário em qualquer campo, seja na filosofia, seja no conhecimento, seja teve uma religião, ele é tido como louco, ele passa a ser tido como louco. E sai. Uma das primeiras coisas que acontece com ele é o desligamento, o afastamento, o isolamento da comunidade com quem ele vive. Uma coisa muito simples, alguém que teve um contato, que viu uma luz, que teve um contato com uma nave extraterrena,
uma nave, não sei não, com certeza se é extraterreno, né? Mesmo assim, a dúvida que existe aí. Essa pessoa, quando começa a falar sobre isso, a primeira coisa que ela pede são os amigos. Depois os familiares. Com muito pouco ela cai no hospício. Isso é caso corriqueiro, é caso comum. Então, muitas vezes, as pessoas, ao ter um avistamento, ao ter um contato, preferem manter-se calados. E nesse aspecto, a Bianca foi extremamente corajosa, que ela resolveu contar, enfrentar, inclusive a televisão. Ela se expôs para o Brasil inteiro, ao ser entrevistada durante não sei quantas semanas lá naquele programa do Fábio Cavalcante, e colocou isso. Para muita gente, então ela passou realmente a ser louca. E é graças à loucura dela que hoje nós podemos estar experimentando, estar vivenciando essa busca e os atrativos que a consciência pode nos oferecer. Agora, não é um trabalho fácil. Porque isso não é um presente dos deuses que estão nos dando um presente à consciência. Você é muito bonzinho, você é muito bonitinha, eu vou te dar a consciência. Não, isso é uma conquista. Por isso que o nome desse trabalho é Técnica Física para a Conquista da Autoconsciência. Não podemos esperar que os deuses, que a Virgem Maria, que será quem for, nos dê a consciência de presente. Isto é uma conquista, é um esforço. Isso é uma coisa permanente. Alguém tem alguma dúvida? Bom, só um pequeno comentário, porque esse assunto é muito extenso e não vai dar para a gente entrar nele todo, que é essa questão do acidente. O que foi esse acidente realmente? O Carran disse que, pelas informações que ele deu a Bianca, que esse acidente aconteceu com umas radiações solares. E ele afirmou, na verdade, o Sol, e a ciência hoje comprova isso, o Sol tem de fato radiações, o Sol emite radiações. Só que essa, a qual ele se referiu, foi uma radiação extremamente poderosa. Foi um desastre realmente muito grande. E com isso, uma camada da Terra se rompeu e nós sofremos as grandes consequências disto. Isso significou um afastamento do Sol companheiro desse nosso Sol. Significou, o negócio foi tão grande, imagine a importância disso, o tamanho, a força, a imensidão dessa energia que foi liberada pelo Sol. O nosso planeta mudou de órbita, a Terra mudou de órbita. O sistema solar, todo o nosso sistema solar foi afetado. Energias se formaram, se juntaram em volta de todos os corpos do sistema solar. Por isso, eles, apesar de toda a tecnologia, toda a capacidade, eles não conseguiram entrar para nos socorrer e passamos 3.000 anos do nosso tempo vivendo uma situação extremamente penosa. E na afirmação dele, quando eles chegaram aqui, estava absolutamente um desastre. Os mares tinham mudado de lugares, as cidades haviam sido destruídas, e nós estávamos numa condição absolutamente, poderia se chamar, inumana. Uma situação muito, muito triste. Nós havíamos perdido o nosso contato, que nos revela quem é que somos. Nós estávamos numa condição um pouco acima da condição de um animal. E esse acidente ainda continua, mas ele está passando por um reajuste e dentro de alguns anos, não sei exatamente quantos, mas haverá uma situação em que a Terra vai voltar à sua situação normal. Que ainda estamos vivendo sob efeito desse acidente, sob a radiação que esse acidente provocou. Ô Maria, você vai mais um pouco d'água, por favor? Quando a vida, quando a gente é obrigado a viver
sobre essas condições, nós fomos levados pelo acidente e pelas condições que ele se criou a ter uma vida muito sombria, muito escura, com muito pouco conhecimento do que é realmente real, daquilo que podemos ser, na verdade. Porque nós, dentro desse sistema, estamos vivendo de uma sombra daquilo que realmente somos e podemos ser e temos potencial. Mas um dia chegaremos lá. Um dia nós teremos conhecimento de tudo que somos, de todas as nossas capacidades, e poderemos ter uma vida plena, digna, em comunhão com todos os seres humanos iguais a nós e que estão espalhados pelo universo inteiro. Falando então em sombras, em dificuldade de visão e vida, vamos agora entrar nesse filósofo, o Platão, o famoso Platão. O Platão escreveu um livro chamado A República. Esse livro contém, na verdade seria uma coletânea, são 7 livros. São 7 livros que ele escreveu. São então 7 livros que ele escreveu, e dentro desses livros da República está esse mito da caverna. Isso foi escrito mais ou menos não, entre 380 e 370 a.C. Portanto, está próximo de fazer 2.500 anos. A existência dessa chamada alegoria. E, muito interessante, parece que a palavra Platão quer dizer ombros largos. Pessoa com capacidade, com força, né, com resistência. Tá, então vamos ver aqui o que o Platão dizia. E aqui tem uma ilustraçãozinha que é ótimo para que a gente entenda melhor isso aqui. Mas ele dizia o seguinte: existia imagine uma caverna. Imagine uma caverna. Dentro desta caverna existem pessoas presas, amarradas, acorrentadas, inclusive amarrada pelo pescoço. O único movimento que essas pessoas possuem é olhar para frente. Nada do que existe dos lados, ou para cima, ou para fora, elas conseguem ver. Elas estão direcionadas para uma parede do fundo da caverna. E, evidentemente, os descendentes também vão continuar essa situação, porque essa é uma situação em que ele descreve a humanidade. Por isso, o Platão teve um momento de uma lucidez extraordinária ao conseguir colocar uma visão muito clara da situação que nós, a humanidade, estamos ainda vivendo. Porque o que ele descreve aqui não é nada mais do que aquilo que a gente pode deduzir que o Carran falou da inconsciência. Nós estamos há gerações e gerações, há milhares de anos, vivendo uma situação de completa ignorância em relação às nossas potencialidades, aos nossos conhecimentos. Então essas pessoas que estavam aqui nesta caverna, elas só estavam amarradas e vinham para frente. Se a gente considerar a humanidade em que vivemos, isso não é tão impossível assim de ser. Essa alegoria pode ser bem real, infelizmente. Atrás dessas pessoas, imagina, atrás das pessoas existia um muro, um pequeno muro. Havia um caminho logo depois desse muro, e depois desse caminho existia uma fogueira. Essa fogueira, então, lançava chamas, lançava vislumbres aqui nesta parede, na parede do fundo da caverna, onde que as pessoas estavam olhando. Entre o fogo e o muro passavam pessoas, possivelmente escravos, né? Era na Grécia, possivelmente escravos, e as pessoas estavam carregando objetos, como
como Platão naquela época vivia uma situação de que os objetos eram esses, né? Por exemplo, ninguém carregava uma televisão aqui, um telefone na cabeça, um celular, nada disso. Aqui se carregava vasos, ânforas, qualquer coisa desse tipo. E as pessoas que estavam aqui dentro viam simplesmente as sombras. Talvez vocês consigam ver um pouquinho mais isso aqui, né? Aqui tem um reflexo aqui desses objetos que estavam passando. Então, essas pessoas viam sombras. E o interessante é porque na inconsciência que a gente vive, a gente também vê sombras. A gente não vê a realidade. A realidade está muito além. Então, nesse aspecto, nós somos muito parecidos. Essa situação ainda não acabou. Essa situação da inconsciência e que esses caras que estão aqui vivem. Porque eles só veem o reflexo disso aqui. Puras sombras. Mas eles só viam isso. Estão aí há não sei quantos anos. Portanto, para eles, a realidade é essa sombra aqui. Também eles ouviam algumas vozes. Mas as vozes também reverberando. A voz vindo lá do fundo da caverna. É muito semelhante ao que vive o inconsciente, ao que vive aquele que não tem a condição de saber que ele não é só isso, de saber da consciência. Então eles estão aqui, nessa situação. O mundo deles é este. Novamente, comparação conosco. O nosso mundo é este. O nosso mundo é correr atrás de dinheiro, correr atrás de fama, e se dar bem em tudo, e esperar a morte. Isto é uma das características mais marcantes da inconsciência. Inclusive esperar a morte. E a gente depois da morte não sabe nem quando é que vai. Aqueles que acham que tem alguma coisa. Outros pensam que morreu, acabou mesmo e vai ficar por aí. Então, este é o retrato que ele, o Platão, traçou dessas pessoas que estão aqui. Então, lembre-se, eles veem simplesmente um reflexo. Eles não conseguem ver a realidade. E o pior é isso, eles acreditam que esse reflexo é real. Eles acreditam que o mundo é isto. Que o mundo é um reflexo que passa... Para eles é isso que é o mundo, que é o normal. Agora, imaginemos, de acordo com o Platão, que alguém venha aqui dentro e pegue um desse infeliz que está aqui dentro. Ele diz, pode ser até a força, pode até usar o recurso da força para trazer isso aqui, porque ele está tão acostumado que ele não quer sair daí. Então tira. Esse aqui, tem esse rapaz representado aqui, né? Ele vai sair de onde é que ele estava com muita dificuldade, porque ele já estava acostumado, estava todo habituado. Imagine, por exemplo, o corpo físico dele. Como é que esse cara vai conseguir caminhar, subir essas coisas aqui para sair? O corpo físico dele já estava tão atrelado às correntes daquela situação que ele não conseguia, devia ter doer muito quando ele saísse dessa situação. Mas suponhamos que ele saia arrastado, ou levado, conduzido. E aí ele então, ao chegar aqui fora, aqui tem a caverna, né? Ao chegar aqui fora, ele vai se deparar com o mundo real. Com o mundo comandado pelo Hélio, que ele chamava de Deus, o Deus Sol, que vê tudo, que pode tudo. Porque exatamente, fazendo comparação, seria a consciência, simbologicamente seria a consciência, onde você consegue ver. Outra grande questão que tem por aqui é que mesmo que esse rapaz, essa pessoa que saiu daqui, foi buscado, dele foi exigido um esforço. Para sair dessa penumbra e poder chegar aonde o sol ilumina. E aqui a gente pode fazer também uma comparação com a TFCA, que é uma técnica física para a conquista da autoconsciência. Então não é um presente, é um esforço pessoal. Aqui a gente pode simbolizar pelo esforço que essa pessoa fez aqui, de deixar esse buraco onde ele vivia, essa caverna onde ele vivia,
e ultrapassar esse caminho para chegar até a luminosidade, a luz que ele pudesse ver. Tem um detalhe. Como ele, assim como nós, estamos tão acostumados às penumbras, às sombras, à ignorância, à falta de conhecimento, quando ele chega na luz, ele não vai enxergar. Porque ele tem muitas vezes está acostumado. Ele não tem olho para ver. Porque de tão acostumado que ele está àquela situação, àquela penumbra, os olhos dele vão se fecharem. Porque não dá para ver, ele não está acostumado. É muita coisa, é muita informação, é muito conhecimento que ele tem, é muito belo o que ele está vendo. Então, no primeiro momento, ele vai se deslumbrar, ele vai ter as primeiras dificuldades. Depois, pode não acreditar no que está vendo. Pode dizer, eu estou sonhando. Ou eu sou louco. Ou isso não existe. Ou fui enganado. Eu quero a minha caverna de volta. Porque é cômodo. A caverna é cômodo apesar da desgraça, da miséria que ele está vivendo. Sair da caverna, ou seja, deixar o mundinho, como nós costumamos dizer, que ele vive, para ele é ruim. Ele já está ali mesmo, ele está vivendo ali, para quê que ele vai sair disso? Mas ele já fez isso aqui, ele chegou, com o tempo, aqui ele está sendo ajudado, sair daqui, com o tempo ele se deslumbra, ele vê as possibilidades reais. Ele vê o que foi que ele perdeu vivendo naquela caverna. E o que é que ele pode adquirir com todo esse conhecimento, com o belo, com o prazer que está fora da caverna. Isso seria a consciência. Então, aqui a gente pode fazer uma comparação entre, por exemplo, a proposta do Carran e o esforço da Bianca em tirar alguém que queira sair. Esse rapaz foi arrastado, mas conforme ele queria sair. Esse cara não foi lá e pegou um assim de qualquer forma e trouxe. Ele deve ter uma manifestação e saiu daqui. Então ele recebeu ajuda. E essa ajuda, aqueles que estão buscando esse sol, buscando o hélio, buscando a consciência, buscando a plenitude, tem e foi oferecida. Mas de alguma forma tem que querer, inclusive essa pessoa que quis, pelo esforço inclusive que ele fez ao sair da caverna. Agora imaginemos que depois de ter visto tudo isso aqui, de ter vivido essa realidade, de ter experimentado o belo, de ter experimentado a potencialidade, a plenitude da vida, da luz, de tudo isso, suponhamos que ele volte lá para a caverna. E tente convencer os outros do que ele viu, do que é a vida, que a vida não é aquela sombra ali. O que vocês acham que iria acontecer? Primeira coisa, se você fumou alguma coisa? Você cheirou alguma coisa? Você está louco. Como é que existe isso? Os nossos pais viveram aqui. Os meus avós viveram aqui. Nós estamos vivendo aqui. Os meus filhos vão viver da mesma forma. E você está dizendo que existe outra coisa, que você quer só sombra? E se ele insistir, ele pode ser penalizado. E se ele insistir mais, ele pode ser até morto. Porque o conhecimento que ele viu, o que ele viu que é capaz de viver lá fora, é tão desproporcional a essa realidade aqui, que foge inclusive da imaginação dessas pessoas que estão aqui dentro. E nisso podemos fazer uma comparação com a consciência e com a inconsciência. A consciência seria exatamente isso aqui. Você conhecer. Você viver isto. Lembre-se sem que seja um presente. Ninguém vai te dar isso. Você vai ter que buscar. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que correr atrás. Então, se ele chegar aqui falando sobre isso, essas pessoas não vão acreditar. E muitos, inclusive, vão desistir. Vão desistir de perguntar, esse cara está doido, me deixa em paz e vai embora, some e não quer saber disso. Então, esta é a
famosa alegoria do Platão. O filósofo chamado príncipe, né, conhecido como o príncipe dos filósofos, não sei mais o quê, e uma pessoa que há 2.500 anos passados conseguiu ter uma compreensão, fazer uma comparação. Ele conseguiu uma comparação entre aquilo que a gente chama de inconsciência e de consciência. Ele conseguiu ver as possibilidades. E agora nós, aqueles que queiram, aqueles que desejam, podemos sair dessa caverna. Podemos experimentar o que é essa luz. Desde que queiramos e se estivermos dispostos a abandonar essas correntes, a ver uma outra possibilidade. Mas lembre-se, ninguém vai ser obrigado a ver isso. Se ele quiser, poderá fazê-lo, poderá percorrer esse caminho. Do contrário, não tem saída. E vocês imaginam que enquanto essa pessoa estava percorrendo esse caminho, saindo da caverna e até ali, você imagina quantas dificuldades ele passou, quantos questionamentos esse cara fez a si próprio. Para que diabo eu estou saindo desse lugar aqui? Isso aqui, afinal de contas, é confortável? É tranquilo? Eu conheço isso aqui? E onde é que eu vou dar nesse negócio aqui, nesse caminho que eu estou me aventurando? Possivelmente, ele pode imaginar que ele fez todo esse raciocínio. Mas ele chegou. Teve ajuda também. E nisso, até quem realmente estiver disposto e com toda a liberdade de procurar a consciência, com certeza terá apoio e suporte. E muita luta, porque não é fácil, mas é possível. E é o que a gente espera que aconteça com todos aqueles que se empenham e que conheçam de fato a técnica física para a conquista da autoconsciência. Ou melhor, que saibam o que é a técnica física da autoconsciência e a sua prática. Porque sabendo, conhecendo, ele verá a diferença fundamental que existe entre a inconsciência e a consciência que é possível a qualquer ser humano, independente de idade, de religião, de sexo, de nacionalidade. Lembre-se, a Bianca era uma evangélica, testemunha de Jeová, e passou por uma experiência fundamental que modificou muito a vida dela e que ela faz um convite, oferece para quem quiser. Mas que não é obrigatório e todo mundo é absolutamente livre de fazer isso. Vocês têm alguma pergunta? Algum questionamento? Tudo bom? Tudo bom? Então vamos encerrar por aqui. Eu não sei nem a hora. Tudo bem? Muito claro. 10:11. Não tem nenhuma curiosidade também, não? Não, tá ótimo. Se tiver alguma curiosidade, fique à vontade. Então, tudo bem. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado. Bom. Mito, né, do aspecto da filosofia comparada, né? Isso a gente, para nós, é sempre bom, nós como aluno, as colocações, porque elas sempre complementam, né, e esclarecem. E a Bianca colocou, então, esse tema a ser apresentado devido à importância que ele dimensiona muito bem, e foi muito bem feito pelo Moura, a condição da inconsciência que ficamos sujeitos após o acidente com o planeta. E a proposta realmente é para que nós possamos sair dessa inconsciência com opção de cada um. Se é autoconsciência, porque há um movimento próprio e isso é respeitado. Nós somos capazes de fazer essa mudança. Então, daqui para frente, vamos passar para a parte prática, e que já vai ser no ambiente interno. Então, vocês têm um tempinho, se quiser se movimentar, tomar um cafezinho, ir no banheiro, e aí, logo em seguida, a gente já vai começar com os exercícios que a gente tem
bastante trabalho para frente. Tá bom? Vamos lá? Obrigado.